Eu criei um MMORPG interligado com metaverso, a.k.a. blockchain, a.k.a. Web3. Por que esse vídeo é importante? Muito bem, como muitos de vocês sabem, eu criei um jogo chamado Dunk Castle, que foi uma febre até que o seu token teve uma queda, o que é normal no mundo NFT e de cripto. Porém, uma coisa que sempre ficou coçando minha orelha é que quando eu desenvolvi esse jogo, eu era muito limitado, porque quando a gente cria uma aplicação blockchain, ela geralmente a gente coloca na web, correto? E ali eu realmente tinha total controle como desenvolvedor web. Eu consegui fazer os bonequinhos e tal. Realmente foi uma programação web que eu tinha que criar a interface, mas não tinha jogabilidade. Isso sempre me incomodou. Semana passada eu decidi me desafiar e pesquisar mais a respeito de como eu posso não só utilizar a minha habilidade como desenvolvedor web e interligar com a blockchain, que inclusive aqui no canal e nos cursos da Dunk Code, link da descrição, tem ensinando, né? E é o que eu faço. Porém, eu desenvolvo jogos em 2D e 3D, eu faço jogos reais mesmo, eu não sei só fazer click games. Inclusive há 10 anos atrás, que foram as últimas vezes que eu publiquei jogos. Mas, enfim, eu também estou trabalhando em jogos para publicar. Não é criptogame, mas sim jogos aí que eu estou pensando em publicar na Steam, enfim. Eu dei um passo além e fiz essa integração. Eu descobri como que eu consigo desenvolver os jogos utilizando uma game engine que eu adoro e eu consigo literalmente criar qualquer tipo de jogo, jogo em 2D, jogo em 3D, consigo fazer com gráfico simples, avançado, enfim, minhas habilidades de desenvolvedor de jogos eu uni e conectei com a blockchain. E o resultado é o que eu vou mostrar aqui para vocês na tela do computador. E se você gostar, deixa o like e se inscreve, porque aqui no canal da Dunk Code tem conteúdo todos os dias. Olha só aqui o resultado. Muito bem, então eu comecei a trabalhar nesse MMORPG, eu tava fazendo pra treinar, que eu tô realmente pensando assim, seriamente em publicar ele na Steam. Aí quando eu meio que terminei, já tinha as principais funcionalidades feitas, que é esse sistema de sobrevivência aqui, eu vou até dar um play aqui pra vocês verem. Coloquei sistema de água, tem tudo, tá? Basicamente esse daqui é o jogo, tá? E uma vez que eu tinha terminado isso, tem até sistema de corda aqui que eu consigo me mexer, todo esse tipo de coisa, tem até os monstros, né? Só pra deixar claro, não fui eu que modelei isso daqui, até porque eu utilizo assets prontos, eu sempre deixei isso claro, enfim. Mas é basicamente isso, é um MMORPG de sobrevivência, você coleta, você sobrevive, tem um tempo ali que fica contando embaixo, e eu perco vida também. A gente tem arqueiros, a gente tem basicamente tudo que me marcou na minha infância que eu curto de desenvolvimento de jogos. Tá? Escrevi bastante linhas de código até para fazer isso, principalmente o sistema de ondas que tem aqui. Esse sistema de ondas ali que você viu no início do vídeo, eu utilizei um sistema de mesh, mas tem um script de waves aqui. Então a gente basicamente tem esse script aqui que na verdade eu peguei emprestado, porque eu não sou o melhor para trabalhar com um sistema de... que é basicamente o sistema de mesh da Unity para fazer esses efeitos e tal, e como eu não estava afim de fazer físicas de água do zero, eu peguei emprestado esse script, podemos dizer assim. Porque na verdade não tem como ser bom em tudo, né? E se eu fosse escrever esse script do zero, esse sistema de ondas, vocês não chegaram a ver ali, mas tem físicas nessas ondas, né? Não é só para enfeite, tá? Enfim, mas eu escrevi o sistema de algoritmo dos inimigos, daí tem um sistema de chefão aqui, também não foi tantas linhas de código assim que eu escrevi, eu tenho o sistema de movimento do player, que é em primeira pessoa, é realmente o tipo de jogo que eu gosto de fazer em primeira... Quando eu desenvolvo em 3D, eu geralmente faço em primeira pessoa, eu tô trabalhando mais agora em desenvolver jogos em terceira pessoa, eu tô treinando, tá? Mas eu realmente fico mais à vontade em desenvolver em primeira pessoa. E é basicamente isso, daí tá aí o sistema de ondas que eu mostrei pra você, o gráfico realmente ele é muito, muito bonito, tá? Esse sistema de corda que eu falei, basicamente eu consigo me locomover de um lugar pro outro, então ele é uma mistura assim de todos os gêneros que é realmente o tipo de coisa que eu gosto de desenvolver. Só que você deve ter percebido que tem um botão embaixo que tá escrito recompensa, né? Então esse recompensa foi quando eu usei o poder da Unity que eu consigo simplesmente trocar nos meus beauty settings e ao invés de converter para PC, Mac, Linux, enfim, a gente também consegue colocar para celular iOS, mas o Unity ele é muito poderoso para colocar para WebGL. Então esse meu jogo, teoricamente, ele roda na web também. E foi ali que eu comecei a estudar como que daí eu poderia integrar com a MetaMask, né, com a carteira de cripto, que é o que a gente vai ver agora.
Então, uma vez que eu consegui compilar o jogo para a web utilizando todo o poder da Unity, isso daqui o Unity gerou para mim, mas eu fiz algumas modificações no JavaScript deles, porque a Unity gera um JavaScript também, para funcionar com a Web 3, né? Que é a questão de a gente integrar nossa carteira de cripto. E aí era simplesmente eu juntar os meus contratos inteligentes, que é uma coisa que eu já sei fazer como desenvolvedor blockchain, né? Para dar cripto, enfim, dar recompensa no jogo. E ali era só uma questão de teste. E aqui, abrindo com o meu servidor local, a gente vai ver o jogo exatamente como vocês viram para o Windows, só que rodando na web e vai conectar com a nossa carteira de cripto. Olha que da hora. Então o mesmo jogo que vocês viram rodando ali na Unity, a gente tem na web aqui funcionando em toda a sua glória. O que é simplesmente sensacional, porque aí já é muito legal para desenvolvedores de jogos que querem tirar suas ideias da Unity para colocar no seu website, para as pessoas jogarem, enfim. Mas agora eu tenho algo muito curioso, que se eu clicar em recompensa, vai abrir uma notificação da minha MetaMask, tá? E olha que bacana, deixa eu desbloquear ela. Vai inclusive fazer solicitando para eu trocar de uma blockchain para outra, que é onde está rodando o meu contrato inteligente, então eu vou trocar de rede, tá? E agora vai fazer a execução do meu contrato, né? Tendo em vista que eu já estou logado no site, não apareceu a opção de eu logar porque eu já estou, mas uma vez que eu clico em recompensa e se eu não loguei ainda com a minha MetaMask no site do jogo, agora é só eu confirmar a transação, que é um contrato que eu criei de exemplo, que me dá uns tokens do jogo, que eu fiz aqui como exemplo também. E, por fim, eu coloco em confirmar a transação, só que eu não tenho fundos o suficiente aqui para aprovar a transação. Mas, como vocês podem perceber, funciona perfeitamente. E esse daqui é um contrato simples que eu desenvolvi novamente só de testes mesmo, tanto que está rodando na blockchain de teste, né? Como desenvolvedor, a gente tem essas blockchains aí para testar nossas aplicações. E é basicamente isso. Dessa forma a gente tem um jogo que funciona normalmente, né? Aqui ele tá dando uma travada porque eu tô gravando com a câmera, então o FPS ele caiu um pouco, mas enfim, ele funciona bem, ele tá realmente travado um pouquinho porque eu tô com a câmera ligada, mas funcionando aí em toda a sua glória, e eu consigo ter um jogo integrado com o metaverso e eu ainda recebo cripto caso eu queira implementar na Web3, é simplesmente sensacional. E é isso, simplesmente como programador você tem que estar sempre se aperfeiçoando e querendo aprender coisas novas, mesmo que você não vá usar isso no momento. Quando eu mostrei que eu tinha realmente aprendido isso, muitas pessoas criaram especulações diante do Dunk Finance. Porque sempre foi aquela coisa, alguém é um programador bom que a gente conhece, mas ele não está fazendo esforço para fazer jogos de verdade para colocar no Dunk Finance. A verdade é que eu fiz dois vídeos antes desse, dizendo por que eu não estou mais tão programando para Web3, claro que o Dunk Finance está funcionando normal, enfim, mas é a questão mesmo dos jogos. Mas só porque eu não vou colocar esse jogo no ar agora, não quer dizer que é uma habilidade que eu treinei e como programador eu estou constantemente aprendendo e me aperfeiçoando, né? Inclusive trouxe um shorts, que se eu não me engano tá um vídeo também antes desse, é no shorts do YouTube. Você vai ver que eu criei uma machine learning que sugere conteúdo com Python, mais um passo que eu dei com machine learning com Python também, porque o primeiro shorts que eu trouxe há mais ou menos 2 ou uma semana foi mostrando minha primeira máquina de aprendizado com Python, e eu dei uma evolução com essa máquina de aprendizado. Então a gente tem que estar sempre estudando, nunca se acomodar, e esse vídeo aqui também é para te motivar para estar sempre estudando, e não, eu não acerto tudo de primeira, eu erro muito, e no mais é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, porque aqui tem conteúdo todos os dias, seja tutorial, seja dica, seja motivação, seja eu realmente mostrando projetos, enfim. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!